Fala galera, Vini Trip por aqui e no vídeo de hoje tem uma convidada mais do que especial para compartilhar com vocês algumas experiências animais pelo mundo. Quem está aqui do meu lado é a Ayesha, ela acabou de voltar do Nepal, junto com o pai dela ela bateu o recorde como a brasileira mais jovem a escalar o Monte Everest em 8.848 metros. Ela foi também a 20ª brasileira a escalar o Monte Everest. O pai dela, como eu falei também, subiu junto com ela, fez essa aventura junto e chegou como a pessoa mais velha ao Everest com 60 anos, o Renato Zangaro também. O objetivo desse papo aqui de hoje é, obviamente, inspirar vocês a irem atrás dos sonhos de viajar o mundo, de viver experiências incríveis e, claro, pegar umas dicas aqui com a Ayesha, que é essa pessoa mega experiente em escaladas, montanhas, tudo que tem a ver com isso. Bom, muito obrigado por ter vindo aqui, é um prazer gigantesco pra gente te receber e ouvir as tuas experiências. Eu que agradeço pelo convite. E, antes de mais nada, acho que ouvindo um pouco da tua história e pesquisando um pouco sobre você, a primeira coisa que me veio na cabeça é o porquê. Da onde vem essa vontade de chegar ao topo do mundo? Ou a Ayesha também tem um projeto chamado Projeto Sete Cumes, que tem o objetivo de escalar a montanha mais alta de cada um dos 7 continentes. Ela já atingiu 6. Ano que vem você vai para a Antártica? É a ideia, né? É a ideia. E a única montanha que falta é a da Antártica. Mas voltando para o assunto inicial, qual que é o seu porquê? Da onde veio essa ideia? Da onde começou tudo isso? Por que você quis se aventurar a fazer todas essas aventuras? Bom, começando do começo, né? Meus pais moraram na Europa para estudar nos anos 80. E em uma das viagens de férias, eles foram para a Índia e para o Nepal. Legal. E quando estavam no Nepal, eles ficaram sabendo do trekking ao campo base, do Everest e tudo, e pensaram que seria um sonho a se realizar daqui a uns anos, né? Quando eles tivessem condições e um planejamento, né? E aí, depois de muito tempo, em 2010, eles conseguiram se organizar e me convidaram para ir junto. Na época eu tinha 15 anos. E eu lembro que minha mãe ficou super com medo de me levar, assim, falou, olha, você não vai poder voltar, é desconfortável, é um ambiente completamente diferente do que a gente tem na cidade e tudo. E eu falei, não, eu vou. E aí embarcamos para o Nepal em março de 2010. Eu lembro que eu ainda fiquei na dúvida, assim, eu tava na escola, né, ia ter festa, ia ter um monte de coisa, eu falei, não sei, mas fui. E fui sem saber onde eu tava indo, assim. Meus pais até se prepararam um pouco mais, porque eles tinham mais noção, né, mas eu fui assim, caí de paraquedas ali. Foi o primeiro trekking longo assim que você fez? Primeiro, sim. O campo base, para quem não conhece, só para complementar um pouquinho, é uma das partes para quem vai fazer a ascensão ao Everest total. O campo base fica aí a 5.800 mais ou menos, né? Um pouco mais baixo, 5.340. 5.340. É um trekking, se você for considerar assim, com o próprio Everest, é um pouco mais acessível, tanto em termos de trekking mesmo, de escalada, quanto em termos financeiros também. Você pode fazer o campo base sozinho se você quiser. Sim. E aí, continua. E aí, entrei nessa, né, fomos pro trekking e entre várias coisas, acho que algumas importantes que cabe destacar. Eu lembro que tem uma parte no trekking que a gente escala uma montanha, caminha, né, uma escalaminhada. Então você chega no topo do Kalapatar, que é um marco ali, é mais ou menos 5.800, e dali você tem a visão do pôr do sol no Everest. Como o Everest é a montanha mais alta, né, o sol vai se pondo e as montanhas vão se apagando. E só fica o Everest. Parece que ele tá pegando fogo, porque fica alaranjado. É uma cena muito bonita. E aí, quando eu vi essa cena pela primeira vez, eu falei, passou pela minha cabeça, assim, nossa, eu acho que eu quero escalar essa montanha. Você tinha quantos anos na época? Tinha 15. 15 anos, nossa. E aí, além disso, bom, os nossos 2 guias da época, que é o Manuel Morgado, aqui do Brasil, e a Andrea Cardona, da Guatemala, eles estavam indo para escalar o Everest, então eles fariam todo o trekking com a gente, guiando, e depois subiriam. Então, a gente ouviu muitas histórias, falaram muita coisa, e eu fiquei muito próxima da Andrea. Então, ela me contou muita história, ela foi a primeira centro-americana a escalar o Everest, e ia fazer o Projeto Sete Cumes. Então, depois dessa imersão ali, no meio daquelas montanhas que, assim, você sente nada ali, você tem uma dimensão um pouco mais real das coisas, talvez, sabe? E eu voltei com a cabeça muito mudada, assim como meus pais também. Nós não éramos uma família assim muito ativa. Todo mundo fazia algum esporte, alguma coisa, mas mudou completamente o nosso estilo de vida. E no voo de volta pro Brasil, assim, entre as conexões, eu lembro que eu virei pros meus pais e falei, eu quero escalar, eu quero fazer os 7 cumes, eu quero escalar o Everest, eu quero fazer agora, vamos. E aí foi assim que começou. Nossa. E aí, como foi realmente uma viagem muito mágica pra gente,
Meus pais embarcaram na mesma hora que eu propus. No ano seguinte, a gente conseguiu se organizar e começou pelas montanhas menos complicadas, menos técnicas, né? Então, em 2011, a gente foi para o Kilimanjaro, na África. E aí deu início ao projeto dos 7 cumes. Bom, para quem não conhece um pouco mais a história da Ayesha também, ela foi também a brasileira mais jovem a escalar o Kilimanjaro. Como ela falou, em 2011, ela chegou com 16 anos ao cume da montanha. Então, a menina gosta de bater recorde, gente. A gente estava até conversando aqui antes de começar a entrevista. Obviamente que, acho que para você, para sua família, não é sempre o objetivo bater os recordes e tudo mais. Não. Mas acho que, entrando um pouco mais nesse assunto, acho que ter chego ao cume do Everest com seu pai, com 60 anos, acho que deve ter sido uma experiência muito marcante, né? Com certeza. E assim, não só com meu pai, né? Minha mãe sempre acompanha a gente em todas as expedições. E ela fica no campo base, sempre. Mas ter os dois ali é muito especial por vários motivos, né? Mãe e pai. E não só no Everest, mas em outras montanhas, eu lembro que minha percepção deles foi mudando. Você para de ver eles como um familiar, você passa a enxergar eles como seres humanos, tão frágeis quanto você, tão vulneráveis quanto você. E isso muda muito a relação. A nossa relação na montanha é muito diferente, porque é um ambiente extremo e com todas as dificuldades e maravilhosidades, né? Mas isso já acaba se refletindo na nossa vida cotidiana, né? Apesar de não ser, é muito diferente viver lá com eles, viver aqui com eles. Mas influencia muito e estreita muitos laços. É uma experiência que a gente vai lembrar para sempre, que a gente vai compartilhar sempre dela, sabe? Tem alguma coisa que aconteceu, falando mais especificamente do Everest, que aconteceu na subida de vocês que você não esperava? Ou que meio que, sei lá, você achou que a situação estava saindo um pouco de controle? Ou até em outras subidas de outras montanhas também? Olha, o Everest é um caso à parte, assim, comparado com as outras montanhas. Não é comparável, na verdade. Eu acho que tudo foi muito mais duro, muito maior do que eu imaginava lá. Mas não me lembro de nada assim, nossa, não esperava isso, sabe? Eu não tinha ideia, então eu nem esperava nem não esperava, sabe? Eu não tinha ideia de como podia ser intenso daquele tanto, sabe? Todos os dias são muito duros, então, por exemplo, o dia de cume não é tão diferente dos outros dias, apesar que pra mim foi, mas se você pergunta, todos os dias são muito difíceis. Tem várias, às vezes, teve alguma avalanche, alguma vez tem muita avalanche ali o tempo inteiro, muita. Não vou nem falar um número que eu vou falar errado. Mas à noite você escuta, de dia dá pra ver e tudo. E é super normal, assim, porque a geleira tá em movimento, né? Tudo ali é vivo. Então, tudo se movimenta, quando esquenta muito, cai, ou quando esfria muito e depois esquenta. Então, tem muitas dessas coisas e a gente pegou uma mais próxima, mas assim, a gente tinha passado uns 10, 15 minutos no lugar. Caiu uma grande, assim, e as outras todas longe. Então, tempestade também a gente não pegou, teve algumas à noite, mas a gente estava super bem abrigado. E talvez a única coisa é que no dia de cume mesmo, o dia que a gente saiu do campo 4 pro cume, tinha um vento que eu achei que não ia ter. Que tava assim uns 40 km por hora de vento. A 8.000 e sei lá quantos metros não é a mesma coisa que aqui embaixo, um ventozinho. Sim. E é super aceitável até 40, 45 talvez quilômetros por hora. Mas é um vento que te esfria muito, né? E cansa para subir, porque ele é constante ou rajada, o que seja, mas cansa bastante. Eu acho que quando eu, pelo menos, penso em Everest, acho que a grande maioria das pessoas que podem estar assistindo também, a gente pensa muito na parte física, né? O frio, carregar as coisas, fazer comida, dormir nas barracas. Mas eu acho que você que já subiu, acho que o desafio é muito mais psicológico do que físico, né? Até as pessoas exatamente sempre me perguntam, como é que foi seu treinamento físico? Como você se preparou? Você correu? E assim, o grande ponto é o treinamento, não é um treinamento, né? Mas é a força mental que você precisa desenvolver para estar num ambiente desse. Emocional, é um controle emocional muito grande. E eu não vou falar que eu tive esse controle durante toda a expedição, porque pelo menos uma vez por dia eu pensava em falar, eu não vou conseguir, eu vou embora. Aí depois passava, calma, continua. E o dia de cume mesmo, por exemplo, que é o dia que seria crucial, né? Tipo, vou chegar ou não vou chegar. São 12 horas de caminhada à noite, de escalada, né? Quase 1.000 metros de desnível, menos 30, menos 35 graus. Nossa. Esse vento que eu falei, né? Que eu comentei antes. Aí o oxigênio já se entende que tem pouco oxigênio pela altitude. E a gente já estava no campo base há 40 dias, mais ou menos. Então o corpo já estava super desgastado. Força muscular você não tem mais, não existe mais o corpo ali.
é só cabeça, é só mente, é só espírito, sei lá. É. Mas é uma coisa assim que não depende do A corpo. perna meio que vai sozinha já. Né? Você entra no modo automático ou modo de sobrevivência, assim, e vai. Você não entende direito por que você tá indo, porque é completamente absurdo, sabe? Não faz nenhum sentido, mas faz. Tem até uma frase, quem quiser depois acompanhar, aí a gente tem um site, eu vou deixar linkado aqui embaixo. E já entrando numa outra parte que é mais assim, não tanto o Everest, mas sim a sua vida de viagem, você é uma pessoa que viaja muito. Tem uma frase no seu site que é: vamos acreditar que podemos alcançar grandes objetivos, sejam eles escalar as maiores montanhas do mundo ou caminhar em direção aos nossos sonhos mais altos. Sim. Isso é uma coisa que eu acredito muito também, porque eu compartilho muito contigo essa ideia de que é possível. Acho que muita gente quando pensa, não, quero fazer o Everest, mas puta, não dá. A gente é sempre muito bom em enumerar razões para não fazer, mas para fazer a gente não tem. Queria que você falasse um pouquinho mais, tipo, disso, assim, como que você acha que, obviamente que tudo que a gente quer fazer na vida exige muito planejamento, a mesma coisa para você escalar o Everest exigiu muito planejamento, mas como que é a tua relação quando você quer estabelecer uma meta, assim, tipo, muito agressiva? Putz, óbvio, quando você fez isso você era muito nova, mas, quero escalar os 7 cumes, ou então quero subir o Everest. Sim. Tipo, como que é a tua relação com essas metas, assim, mega agressivas e, acima de tudo, não só colocar a meta, mas fazer ela acontecer? Eu acho que, como você falou, antes eu era muito nova e talvez não tivesse noção disso. O Everest foi a primeira montanha que eu realmente falei, nossa, eu vou ter que fazer acontecer. As outras montanhas, eu sou bailarina, né? Então eu sempre treinei meio mais ou menos especificamente para montanha, porque eu tinha uma carga horária de exercício muito alta. Então eu não queria deixar de fazer as minhas aulas ou ensaiar ou enfim, para ir treinar. Então eu sempre, né, fui mais ou menos assim. E aí, mas sempre tive força por causa desse condicionamento que eu já tenho, apesar de não ser específico. E aí quando eu fui pro Everest, quando a gente decidiu muito perto, assim, razoavelmente, né? A gente decidiu 4 meses antes. Apesar que, assim, já fazia 8 anos que a gente tava com esse pensamento no background, assim, sabe? Mas decidir mesmo foi 4 meses antes. E eu demorei um tempo pra ligar a chave e falar, eu preciso fazer acontecer, sabe? Eu acho que foi o que você falou, a gente sempre arruma desculpa, não precisa, ou não quero, ou eu não consigo, né? Eu não consigo é uma coisa ótimo, que vive, né? Com a gente. Não é pra mim, não falo inglês. Tem sempre. E acho que foi mais aí, escalando a montanha, eu fui percebendo que todos os dias eu chegava no meu limite emocional e físico, e todos os dias eu transpunha esses limites. E isso foi me dando a noção de que se a gente persistir na ideia, ou no sonho, ou na atividade, né, se for uma coisa física, a gente alcança o que a gente quer. Às vezes a gente coloca metas muito longe da nossa realidade, parece, né? Então uma coisa que eu acho muito interessante é você traçar os passos que você tem que fazer para chegar lá. Então, eu quero escalar o Everest. Para você escalar o Everest, você precisa ter um volume de montanha, ou seja, você precisa ter experiência em alta montanha, precisa ter pelo menos um curso técnico de rocha para conhecer os equipamentos, um curso técnico de gelo para vivenciar, ver greta, né, que são os buracos entre os blocos de gelo, fazer autorresgate, tudo isso são coisas essenciais para o Everest. Não quer dizer que você vai usar tudo isso. E ter um bom condicionamento físico, uma boa cabeça, né? Assim, ser uma boa pessoa, diria. Então, se eu preciso conquistar cada um desses passos para estar lá, o que eu vou fazer primeiro? O que eu tenho condições de fazer agora? O que está ao meu alcance que vai me ajudar a chegar lá? E aí, voltando um pouco ainda quando eu resolvi treinar mesmo pro Everest, eu tava ainda, eu não moro aqui em São Paulo, né, mas vinha sempre trabalhar aqui. Então eu não tinha tempo de, nossa, eu vou pra academia treinar. Não, então eu trazia um mochilão pra cá e fazia todos os meus percursos a pé. Quando a gente quer, a gente dá um jeito, porque é o que a gente tava falando. Pra desculpa, a gente sempre vai inventar. A gente poderia adiar essa entrevista aqui por meses, não fazer. Não vou chamar ela. Eu chamei ela pelo Instagram, a gente começou a conversar e falei, vamos marcar uma entrevista, que eu gostei muito da sua história. Então a gente sempre vai inventar desculpa. E acho que esse teu exemplo da mochila é essencial. Assim, quando a gente está muito determinado a fazer alguma coisa, a gente dá um jeito. Muita gente tem medo de uma viagem de longo prazo, por exemplo. A expedição para o Everest, para quem não sabe, dura praticamente 2 meses, até mais, né? E as pessoas podem estar assistindo esse vídeo, mas eu não posso, eu tenho 30 dias de férias ou alguma coisa assim. Qual que é a tua relação, ou o teu conselho, vamos falar melhor,
para pessoas que acham que esse tipo de aventura e de experiência de vida mesmo, acha que vai atrapalhar na carreira ou em algum outro sentido? Bom, tem várias coisas para falar sobre isso. Vou dar alguns exemplos antes de falar o que eu penso, mas muitas pessoas abandonam completamente a vida profissional delas para realizar um sonho. E isso não é atrapalhar a sua carreira, porque isso te acrescenta tanto como pessoa, como profissional mesmo, porque tudo a gente vive em comparações, né? Tudo a gente leva de um lugar para o outro, a gente consegue pegar uma experiência de alta montanha e trazer para cá, para São Paulo, assim. Então, tudo é válido. E aí, por exemplo, um dos meninos que estava com a gente, que é o Henrique Frank, ele é do Sul, ele largou o emprego dele e aí se organizou, assim, pensou no que ia receber, se pedisse demissão ou, enfim, se planejou nesse sentido e foi. E assim, foi um planejamento de 2 anos, mais ou menos, que ele teve para ir. E ele é uma pessoa extremamente focada, porque ele sabia o que ele queria, ele largou o emprego porque ele queria ir para o Everest. E foi, deu certo e agora ele voltou e está meio que colhendo os frutos de ter feito isso. E não vai faltar trabalho, sabe? Tipo, não tem essa. E eu acho que o que eu penso realmente sobre isso, bom, voltando nas coisas de desculpa, né? Assim, eu não vou porque eu tenho trabalho, né? Mas, e eu não sei, às vezes a gente tem muito essa questão de férias e vida normal, né? Não sei, trabalho. E eu entendo que a sociedade tem essa caixinha, né? De você tem 30 dias de férias porque você tem que trabalhar. Mas quando a gente viaja, quando a gente, mesmo que saia de férias por um mês, a gente não tá saindo daqui para viver outra coisa. A gente continua vivendo a nossa vida. Não é uma pausa que a gente dá. Ainda ali a gente tá vivendo, sabe? Então, eu lembro que me perguntaram, como é que você se sente agora que você voltou pro Brasil, você tá triste? Eu falei, não, porque quando eu saí do Nepal, quando o avião tava decolando, eu não sentia que eu tava indo pra casa, eu sentia que eu tava começando outra viagem. Tô começando outra fase. E isso faz toda a diferença quando você pensa nessa questão do trabalho. Então, eu saí do meu trabalho agora, e eu tô indo, que seja, se você mudar a palavra dá certo, eu tô indo trabalhar no Everest. Não é um lugar de descanso, se você for pensar, é um lugar super ativo, que você pensa muito, que você evolui muito. Muito mais do que às vezes vivendo uma vida de rotina. Até como um mindset de desenvolvimento de habilidades, né? Tipo, se você está fazendo uma faculdade, por exemplo, você está desenvolvendo algumas habilidades mais técnicas. E se você viver uma experiência dessa, viver uma viagem de longo prazo, você vai estar adquirindo muito aquelas habilidades que a gente fala que são soft skills, né? Pessoas que... Como você vai lidar com pessoas, como você vai lidar em situações de alta pressão, imagina ela, e por mais que tenha tido um treinamento, um aparato, é muito você estar ligado ali e aprender a lidar nessas situações. Então, fica a dica para quem pensa em viajar por um longo prazo, muda a chavinha, cara. Você não está indo simplesmente tirar férias por um período ou, como a gente gosta de sofrer preconceito, às vezes vagabundear por um tempo. Você está indo desenvolver uma outra habilidade que às vezes nem você sabia que existia. E encontrar uma outra coisa que pode te mover além do seu trabalho, além da sua faculdade, além de qualquer coisa que você faça no seu dia a dia, sabe? Acho que isso que é o mais marcante desse tipo de história. Esse ano eu estava lendo que praticamente mais de 700 pessoas subiram, né? Sim. E foi o recorde de brasileiros, você estava me contando também, esse ano foram... Foram 8 brasileiros tentando e 6 cumes. 6 cumes. Por que você acha que, se você acha que existe algum motivo para ter cada vez mais gente indo atrás desse objetivo? Eu vi, inclusive, teve um chinês que subiu sem as 2 pernas, com 70 anos, teve uma outra mulher nepalesa que chegou ao cume pela 9ª vez. Então, você acha que existe alguma explicação para cada vez mais gente estar indo atrás desses sonhos, atrás desses objetivos? Bom, as montanhas têm uma energia surreal, né? Assim, é só quem já esteve em montanha que vai saber o que eu tô falando nesse caso. Mas tem muito, principalmente no Nepal, tem muita questão do recorde pro pessoal de lá, porque é uma coisa que te dá mais nome. E a renda básica do Nepal, assim, naquela região é o turismo, é o montanhismo. Então, para eles ter esses recordes é realmente muito importante, porque te dá reconhecimento frente ao governo nepalês, inclusive. E, por exemplo, essa mulher que fez, ela é uma guia Sherpa super forte, e ela incentiva as mulheres nepalesas a subir, porque tem muito pouca mulher no meio do montanhismo, ainda mais guiando. Então, isso tem muito a ver. Esse cara chinês também, muito legal, e aí foi uma superação pessoal, né, dele, ele queria ir, porque... Enfim. 70 anos sem as 2 pernas, imagine, conseguiu subir. Não sei dizer, o Carlos, né, que tava com a gente, ele subiu pela 3ª vez.
E só me corrigindo, foram 7 cumes brasileiros, 9 tentativas. Ah. Falei um número erradinho. O Carlos, para quem não conhece, acho que isso também foi uma outra coisa que me chamou muita atenção na história. Como eu falei, subiu a Ayesha, o pai dela, o Renato. A Ayesha chegou como uma pessoa mais jovem no cume e o guia deles, que é o Carlos, até depois acho que a gente pode falar um pouquinho de quem quiser fazer isso, né? Como que a pessoa se informa. O Carlos chegou pela terceira vez no cume e ele era a pessoa mais jovem até então. O brasileiro mais jovem. O brasileiro mais jovem até então. Então, putz, você imagina, cara, é recorde atrás de recorde aqui, a gente só tá... Bom, e pra quem tem vontade de fazer uma expedição em alta montanha assim como você fez, ou que seja o Everest, é claro que a gente não tá falando assim de simplesmente subir, acordei de manhã hoje, quero escalar o Everest, mas o que você daria de direcionamento e de dica para essas pessoas? Bom, eu acho que o Everest em si, né, é uma montanha que exige realmente um planejamento, como eu falei antes, de ter uma experiência técnica, de ter feito várias montanhas para você conhecer o seu corpo em altitude, como reage. Isso é muito importante para uma montanha acima de 8.000 metros. Tem muita gente que tem esse sonho, né, de chegar lá em cima, porque é a montanha mais alta do mundo e tudo. Tem várias coisas que atraem as pessoas para esse lugar especificamente. Mas eu acho que é muito importante você contratar uma logística que te ajude a chegar lá. Então, para dar um exemplo aqui, a gente contratou a Grade Six, que é de Campinas, aqui do Brasil, e eles realmente são extremamente competentes no que eles fazem, todos os guias deles são muito humanos, assim, tanto que desde que a gente começou a escalar, a gente escalou algumas vezes com o Manuel Morgado também, que tem uma empresa chamada Morgado Expedições também, ótima, principalmente para trekking, ele não vende tanta alta montanha, mais trekking, e logo depois a gente começou a viajar com a Grade e com o Carlos Santalena, que é quem foi o nosso guia, assim. E acabou que, justamente por ter esse interesse em comum e tudo, ele ficou amigo da nossa família, hoje em dia meio que adotado dos meus pais, meu irmão mais velho, assim. Então, é uma coisa que na montanha você cria muita cumplicidade. E eu acho que ter essa relação humana nas expedições é muito importante. Por isso que, pra mim, é muito legal contratar uma empresa brasileira, porque ter pessoas próximas da mesma cultura, que falam a mesma língua, porque 2 meses num ambiente inóspito como aquele faz toda a diferença. E claro, contratar, isso é meio que até lá no Nepal, é meio que um básico, você precisa contratar um guia local, uma empresa local. O governo exige isso quando você entra em contato para falar que vai escalar e pagar a permissão, né? Porque você tem que pagar um permis, que é exatamente o que faz ser cara a expedição. Você paga um permis para o governo nepalês para poder subir. E aí quando você faz isso, todo esse procedimento, você tem que contratar uma empresa local. Mas isso tudo pela Grade Six, no caso, eles todos fazem esse trâmite, então pra gente é super mais tranquilo. Tem outras montanhas, como por exemplo Denali, no Alasca, que é uma montanha que você tem que ser autônomo, então você tem que carregar todo o seu peso, você tem que montar barraca, tem que fazer comida, saber como derreter água, tudo isso. Derreter água, tá aí uma coisa que eu não imaginava que precisava fazer, mas que... Derreter gelo, né? Derreter a água gelo, tá lá. Então, por exemplo, nessa montanha, você também chega no Parque Nacional, né, que é uma reserva, e faz todos os processos lá para poder subir, mas não é uma montanha que você contrata alguém, assim. No caso, a gente foi também com os meninos da Grade, mas a gente foi como um grupo de amigos, a gente não foi como guia e cliente. E fizemos essa escalada de uma maneira completamente diferente da do Everest, que tem os Sherpas, que são os guias locais, que fazem a grande parte do trabalho pra gente, assim, sabe? Então, cada montanha é muito específica. Enfim, tem vários sites que dá para se informar hoje em dia, na internet tá aí para isso. Então, tem vários sites, inclusive de empresas americanas, que às vezes tem um pouco mais de informação sobre isso, sobre aquilo. Então, vale a pena dar uma olhada para quem tem interesse nisso. Vou deixar todos os links aqui embaixo, quem quiser acompanhar um pouco mais, quiser tanto conhecer mais o trabalho da Ayesha, quanto o trabalho da Grade Six, tem vários posts, eu vou deixar todos linkados aqui embaixo. Queria te agradecer demais por ter vindo aqui, foi um prazer enorme te entrevistar. Foi muito bom, obrigada pelo convite. E se você tem alguma dúvida, quer conversar um pouquinho mais com a Ayesha, faz como eu fiz, manda lá uma mensagem no Instagram que ela vai te responder, pode ter certeza. Sim. Se você tiver, inclusive, alguém que quer que eu entreviste, indica aqui nos comentários, me faz a ponte com essa pessoa, que aí, de repente, ela pode ser a próxima entrevistada aqui do canal. Vou ficando por aqui e até a próxima. Namastê. Namastê.